Olá, aluna, aluno, sou o professor Edivaldo e convido você a estudar comigo hoje as relações ecológicas. Bom, todo ser vivo necessita de outro para viver. Qualquer organismo vivo ele é incapaz de viver isolado. Ah, professor, mas eu conheço uma raposa lá do ocidente europeu que vive isolado. Talvez o comportamento dela seja de viver isolado de demais espécies de raposa. Por mais que ele viva isolado, vai existir relações ecológicas com outros animais. Ele vai precisar comer, ele vai precisar em um momento da vida se acasalar, certo? Ele vai em algum momento da vida chegar ao fim da vida, vai morrer, vai ser decomposta. Então tudo isso entra o quê? Nas relações entre os seres vivos. Então todo o organismo necessita desta relação para a sua sobrevivência. Tá? Então as relações que esses organismos mantêm pode ser com a mesma espécie, tá? Nós temos um exemplo aqui da figura, os leões, ok? A mesma espécie interagindo, ou com espécies diferentes, certo? Um leão e uma hiena, um leão e uma zebra, isso são espécies diferentes. E essas relações elas podem ser divididas entre benéficas aos organismos, onde uma ou duas ou as duas espécies se beneficiam, é uma ação positiva, ou ela pode ser prejudicial, provocando que dano a um dos envolvidos, ok? Então aqui, ó, presta atenção comigo. Relações intraespecíficas. Intraespecíficas é quando eu quero dizer que é da mesma espécie. Ok? Então, ó, ela pode ser harmônica ou desarmônica. Vamos ver as características das harmônicas aqui, ó. Ninguém é prejudicado. Um exemplo, sociedade, abelha, cupim, formigas. Ok? As abelhas, elas, cada uma tem uma função social. Uma é a rainha, né? Outra é a operária, outra é a guardiã, outra vai cuidar das abelhas que estão eclodindo no ninho, outra vai fazer manutenção, enfim, elas têm uma organização harmonizada, são harmônicas, elas trabalham em prol de um objetivo bom para elas, para a sociedade. Ou também, outro exemplo, é a colônia, né, os recifes de corais. Mas eu tenho também as relações desarmônicas, que é o quê? Quando alguém é prejudicado, a ação de um prejudica o outro. Um exemplo aqui é o canibalismo. E ela pode ser intraespecífica, quer dizer, dentro da mesma espécie. Então o canibalismo ocorre quando um indivíduo come, se alimenta de outro da mesma espécie. Um exemplo, a aranha viúva negra, aonde quando vai realizar cópula com o macho, depois de feita a cópula, ela abate o macho e acaba se alimentando daquele indivíduo da mesma espécie dela. Então isso caracteriza um canibalismo. E nós temos também outra relação desarmônica, a competição entre espécies. O que é a competição? Competição por território, por alimento, por parceiros sexuais. Tudo isso daí vai entrar dentro de relações intraespecíficas da mesma espécie, ok? Desarmônica, porque ela está competindo. Aí nós temos também as relações interespecíficas, que é quando são com espécimes diferentes. Então nós temos também as harmônicas e as desarmônicas. Vamos ver primeiro as harmônicas aqui, ó. Ninguém é prejudicado. Então nós temos, ó, mutualismo. Ambas as espécies se beneficiam dessa associação. Um exemplo que eu coloquei aqui são os líquens, mas eu posso colocar também as abelhas, né, como uma associação mutualista. Porque a abelha vai na flor, certo? Ela se alimenta do néctar da flor, carrega o pólen, vai em outra e acaba fazendo o que? A polinização. Então ajudando, contribuindo para a fertilização, a polinização das plantas. Nós temos também o inquilismo, que é quando uma espécie vai utilizar a outra como abrigo. Um exemplo, as epífitas, as bromélias, algumas espécies de orquídeas, elas se instalam no caule, na casca das árvores e ali serve como um abrigo para o desenvolvimento dela. Não causa prejuízo para a árvore, ok? Outra relação harmônica interespecífica é o comensalismo. É quando uma espécie se alimenta dos restos alimentares de outra. O exemplo que eu coloquei aqui é a rêmora, mas na figura a gente pode observar esse passarinho na boca desse jacaré. Tá? Esse passarinho, qual que é a função dele?
ir na boca do jacaré, o jacaré abre a boca, permite que ele ande dentro da boca do jacaré, tá? E o que esse passarinho faz? Ele começa a comer os restos de carne que ficam presos dentre os dentes do jacaré. Isso é uma relação benéfica para o jacaré, porque acaba higienizando a boca, então fica livre de doenças bacterianas, enfim, qualquer tipo de infecção que pode vir a causar desses restos alimentares. E o passarinho se beneficia porque ele está conseguindo um alimento. Então é uma relação de comensalismo. Tá? A rêmora, só para situar você, é aquele peixe que nada junto com os tubarões, que ele faz o quê? Ele come os pedaços, as sobras das presas dos tubarões também. Dentro dessa relação interespecífica, harmônica, nós temos a protocooperação, que são que duas espécies envolvidas, aonde obtém o benefício. Ali o mesmo exemplo do passarinho, do paliteiro, relacionado com a boca do jacaré. Ou as garças que se alimentam de parasitas, ectoparasitas em bovinos, animais silvestres. Então, protocooperação é quando uma das espécies obtém algum tipo de benefício. E nós temos as relações interespecíficas desarmônicas, onde alguém é prejudicado. Tá? Então, nós temos o amensalismo, que uma espécie evita o desenvolvimento da outra. Na nossa região, nós temos um exemplo do cipó mata-árvore, onde ele cresce e com o tempo ele vai abraçando essa árvore e sufocando, levando ela à morte. Ok? Outro exemplo são alguns tipos de plantas que quando elas crescem, elas soltam toxinas ao entorno dela, inviabilizando o desenvolvimento de outras plantas. Esse é o amensalismo, uma evita o desenvolvimento da outra. Nós temos também o predatismo, que é o que? O predador vai caçar uma presa para se alimentar, um exemplo do leão com a zebra, enfim, a onça com o cateto. Essa é uma relação de predatismo, ela se alimenta de presa e predador. Quem que é prejudicado? Obviamente a presa que vai ser abatida, certo? O parasitismo, que necessita de um hospedeiro para se alimentar, isso vai acabar gerando alguma infecção, algum prejuízo nutricional para esse hospedeiro. Então ele é uma relação desarmônica porque ela é benéfica para o parasita, mas para o hospedeiro ela traz prejuízos. Um exemplo que eu coloquei ali, os vermes intestinais, ok? E a competição entre espécies diferentes, disputa por território, disputa por presas. Um exemplo, o leão e a hiena. Fica mais fácil. O que acontece? O leão e a hiena, eles competem, certo? E são de espécies diferentes, ok? Bom, espero ter ajudado você nesse conteúdo. Desejo bons estudos e até o futuro.